Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Wesley. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. No vídeo de hoje vamos falar sobre um personagem bíblico muito importante. Vamos falar sobre a história de Naamã. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, Naamã, ele era chefe do exército do rei da Assíria. A Bíblia vai dizer que ele era um homem honrado e que ele havia conquistado várias vitórias para o exército sírio. Então, o rei da Síria, ele gostava muito de Naamã, só que nem tudo foram flores na vida dele. A Bíblia vai dizer que Naamã ele foi acometido de uma doença, que é a lepra. É uma doença altamente infecciosa, que deixa várias úlceras na pele do indivíduo e que naquele determinado momento não havia cura. Então, acredito eu que naquele momento Naamã ele se sentiu condenado, mas a sua vida estava para mudar. A Bíblia vai dizer que havia tropas do exército sírio em Israel e que lá na terra de Israel eles levaram presa uma menina que vivia lá. E aquela menina, ela ficou na casa de Naamã aos cuidados da esposa dele. E conversando com a esposa de Naamã, aquela menina diz para ela: Oxalá, se meu senhor conhecesse um profeta que existia em Israel, certamente ele seria curado. Então Naamã, após ficar sabendo disso, ele fala com o rei da Assíria, que dá a ele total apoio. Então o rei da Síria ele escreve uma carta para o rei de Israel e manda juntamente 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, para que aquele rei de Israel ele curasse Naamã. Então Naamã ele sai da Síria e vai até Israel entregar aquela carta para o rei. Então, quando o rei de Israel ele lê aquela carta, ele rasga suas roupas e diz assim para Naamã: Porventura sou eu Deus para vivificar ou dar a vida, para que você venha pedir a mim que eu o cure? Então o rei de Israel ele viu isso como uma ofensa, porque ele sabia que ele não tinha poder algum para restaurar a saúde de Naamã, mesmo ele sendo um rei, porque quem tem poder para restaurar da vida ou da saúde é Deus. Então o profeta Eliseu, quando ele ficou sabendo que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, ele manda uma mensagem para o rei e fala: Olha, por que o senhor rasgou suas vestes? Mande Naamã vir até minha presença e ele saberá que existe profeta em Israel. E assim foi feito. E aconteceu que Naamã, ele parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu, ele manda um de seus mensageiros apenas dizer para Naamã que era para ele mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã, ele se indignou, porque ele acreditava que Eliseu pessoalmente iria recebê-lo e iria colocar a mão onde tivesse a doença ou a ferida e ali ele seria curado. Só que aconteceu totalmente ao contrário. Ele se sentiu muito contrariado quando o profeta mandou dizer que era para ele mergulhar no Rio Jordão, porque segundo Naamã havia vários rios melhores e tendo em vista que a sua posição era apenas abaixo do rei da Síria. Então, ou seja, ele era um homem muito importante. Então, para Naamã, o Rio Jordão era considerado um rio inapropriado para ele. Então ele saiu juntamente de seus homens, indignado. E conversando com aqueles homens, eles disseram para Naamã: Porventura o profeta pediu algo difícil para o Senhor, para que o Senhor não o fizesse?
Então, após refletir bastante, Naamã ele acaba ouvindo a voz do profeta. Então ele mergulha por 7 vezes no Rio Jordão e a Bíblia vai dizer que ele foi curado. Trazendo uma reflexão aqui para a sua vida, a gente entende algo muito importante, que Deus ele não trabalha da forma como o homem quer, nem no tempo que o homem quer, nem nas condições que o homem quer. Muito pelo contrário, Deus ele tem o modo dele de trabalhar e as coisas são feitas da sua maneira. Então, só a partir do momento que Naamã ele foi humilde, ele se colocou numa posição de igualdade para com todos e mergulhou no Rio Jordão, que ele foi curado. Se ele tivesse mergulhado em qualquer outro rio que, segundo ele, era mais limpo, ele teria continuado com a lepra. E nos mostra também que não devemos confiar somente em nós mesmos, e sim em Deus, tendo em vista que o rei de Israel ele olhou só para si. Se ele tivesse olhado para Deus, talvez através da vida dele, Naamã poderia ter sido curado. Então, após receber a cura, Naamã ele volta até a casa do profeta Eliseu, porque ele queria de toda forma abençoar o profeta, porque através da vida do profeta Eliseu, Naamã ele foi curado. Naamã teve uma oportunidade de ter uma vida melhor. Só que o profeta Eliseu, ele não aceita nenhum dos tesouros que Naamã queria oferecer, porque segundo o profeta Eliseu, o crédito era somente de Deus. O profeta Eliseu era somente o vaso e Deus que havia usado ele. E por mais que Naamã tenha insistido, o profeta Eliseu não aceitou nada do que ele tinha a oferecer. Então Naamã, ele pede para o profeta Eliseu para que ele dê a ele uma carga de terra e que ele levasse aquela carga de terra em algumas mulas que ele tinha, levando assim para a Síria, e todas as vezes que Naamã ele fosse fazer um sacrifício, ele sempre faria ao Deus de Israel, porque segundo ele, ele havia aprendido que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. E a transformação na vida de Naamã ela foi tão grande que ele ficou até com medo de chegar lá na Síria e ter que se ajoelhar diante de outro Deus, porque ele ficava abaixo apenas de seu rei. Então ele fala com o profeta Eliseu que o rei da Assíria sempre se apoiava no ombro dele quando iria se ajoelhar e prestar culto a outros deuses. Então o profeta Eliseu diz a ele: vá em paz. Então um moço da casa de Eliseu, de nome Geazi, ele fica sabendo que Naamã ofereceu vários tesouros para Eliseu e que Eliseu não aceitou. Então ele se apressa e chega até Naamã. Então ele diz para Naamã: chegaram a mim 2 profetas do monte de Efraim. Então dê a mim 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E assim foi feito. E quando Geazi ele chegou até a casa de Eliseu, Eliseu perguntou para ele: onde você foi? Só que na verdade Eliseu ele já sabia qual era o propósito do coração de Geazi. Geazi ele estava interessado nas riquezas que Naamã tinha. Então Geazi ele tenta mentir para Eliseu, só que Eliseu diz para ele que por conta daquela mentira, por conta daquela cobiça de querer todos aqueles tesouros, Geazi agora ele seria cometido pela lepra, não somente ele, mas toda a sua descendência. Então a história de Naamã, ela nos traz uma reflexão muito profunda, porque Deus ele trabalha primeiro no interior para depois trabalhar no exterior da pessoa. Então, talvez Naamã era uma pessoa orgulhosa, cheia de si, que pensava que não precisava de ninguém e que as vitórias do exército era somente por conta do comando dele. Só que Deus mostrou que
para conseguir o milagre, a gente precisa ser humilde. A gente precisa se sujeitar ao dono do milagre. Então, uma prova disso foi quando Deus pediu para ele mergulhar no Rio Jordão. Acredito eu que era o rio mais sujo que tinha na época, que era para mostrar para Naamã que ele tinha que ser humilde se ele quisesse conquistar a cura. Então, ou seja, antes de Deus curar ele, Deus tratou o interior de Naamã, tendo em vista que depois que ele foi curado, ele foi extremamente grato a Deus e ao profeta Eliseu. Bom, pessoal, e essa foi a história de Naamã. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, curte, comente, compartilhe, para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Semana que vem a gente tem mais conteúdo no canal e eu espero vocês. Então, vem comigo.